Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Dentro de instantes, terá início a 38ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 22 de outubro de 2024. Um projeto de lei na ordem do dia. Acompanhe a partir de agora na sua tela. O item da pauta é o projeto de lei de número 59/2023, de autoria do vereador Alexandre Mendes da Silva, o Topete, que dispõe sobre a fixação das informações em braille contidas em gôndolas de padarias, supermercados e estabelecimentos comerciais e similares no município de Cubatão para atendimento aos portadores de deficiência visual. A data deste projeto de lei é do dia 5 de junho de 2023 e está em primeira discussão. E pelo canal 48.2 Digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Até já! Havendo o número legal, em nome de Deus, da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Afonsinho a assumir a segunda secretaria. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição dos senhores vereadores do sistema eletrônico o balancete analítico da Receita e da dispensa do Poder Legislativo referente ao mês de agosto do corrente ano. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tinho. Justificar a ausência do vereador Alain Matias por motivos particulares. Ausência justificada. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Joemerson Alves de Souza, Kleber do Camargo. Instalação do letreiro Amo Cubatão, em frente a Ume Martim Afonso de Souza, no Jardim Nova República. Limpeza da galeria pluvial na rua Maria Graziella, em frente ao número 1121, no Jardim São Francisco. Solicitar junto à CDHU limpeza, roçagem e remoção de lixo do antigo canteiro de obras da CDHU, localizado entre as ruas Roberto Mário Santini e Jonas de Souza, no Jardim Real. Implantar sinalização visual e de solo nas paradas de ônibus ao longo da avenida principal, nos dois sentidos da via, na Vila Esperança. Refazer sinalização visual de solo na avenida Nossa Senhora de Fátima, esquina com a rua Carlos Gomes, no Jardim Casqueiro. Realizar estudo para implantar o sistema de transporte coletivo por ônibus chamado BRT, entre o novo terminal rodoviário do Jardim Casqueiro e a cidade de Santos. Realizar estudo para implantar o sistema de transporte coletivo por ônibus chamado BRT entre o novo terminal rodoviário do Jardim Casqueiro e o bairro Centro Uzi Minas, na cidade de Cubatão. Implantar semáforo na Avenida Joaquim Jorge Peralta, entre o supermercado Trio e a Escola Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, no Jardim Casqueiro. Poda de árvore na rua Rivaldo Alves Feitosa, em frente ao número 500, no conjunto habitacional Rubens Lara, no Parque São Luís. E realizar estudo para verificar a viabilidade técnica da linha 917, sentido Santos, transitar pela rua Maria Graziella, no Jardim Casqueiro. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão. Limpeza geral em toda a extensão das calçadas da rua Marechal Deodoro, na Vila Elizabeth, manutenção geral do leito carroçável no Vale Verde e estudos para a implantação de uma única de direção no trecho entre a Avenida Martins Fontes e a Rua Piauí, na Vila Santa Rosa. Encaminha-se. Tá bom? Passamos aos expedientes dos senhores vereadores. O próximo orador inscrito é o vereador Marcos Roberto Tinho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Alexandre Mendes, do Topete. Gostaria que queria justificar a ausência do vereador Anderson Delana. Ausência justificada, vereador. O próximo orador inscrito é o vereador Marcos Roberto Tinho, a quem conceda a palavra para a apresentação dos seus trabalhos.
Vamos lá. Primeiro, dar as boas-vindas ao nosso o mais novo vereador, nosso parceiro Ximenes. Seja bem-vindo, com a sua assessora. Seja bem-vindo. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, nosso município carece de mais vagas de UTI, adulto e infantil pediátrica. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a relação ideal de leitos de unidade de terapia intensiva por habitante seja de 1 a 3 leitos para cada 10 mil habitantes. De acordo com o BGE, 2022, hoje a cidade, população de 112.476 habitantes. Face do exposto, requer observar a formalidade regimentais, após ouvido do plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ivan da Silva, a fim de implantar o estudo para o aumento de leitos na UTI adulto e na UTI infantil pediátrica em nosso município, conforme preceitua a Organização Mundial de Saúde. Requeiro ainda que do deliberado esteja dado ciência a importância de falar de escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, outubro de 2024, Marcos Roberto Silva, Tinho, vereador. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Roberto Tinho, em discussão. Senhor presidente, nós pais, senhora vereadora, recentemente passamos por uma situação difícil no nosso município, onde colapsou a UTI, os leitos de UTI do nosso hospital, onde tinham mais de 15 pessoas esperando vaga de UTI, e todos têm a ciência que o sistema CROSS ainda é um problema para a nossa região. Por isso, importante é onde a Secretaria de Estudo precisa fazer, a Secretaria de Saúde precisa fazer um estudo para que a gente consiga aumentar o número de leitos UTI infantil e também UTI pediátrica, da pediatria, para que possamos atender melhor a nossa municipalidade. Peço a todos os nobres pares que votem favorável à importância do requerimento, onde a gente já tinha solicitado e estamos reiterando esse requerimento para que o próximo governo, ou ainda mesmo nesse governo, faça o estudo para que a gente consiga êxito para dar uma condição melhor à nossa população. É só, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Em discussão, com a palavra, o vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, não sendo diferente, vereador Tinho, voto favorável pela excelente propositura apresentada, pelo seu requerimento, mas eu desejo para o senhor também muita sorte, até porque essa questão dos leitos de UTI é algo que essa Casa Legislativa vem discutindo há pelo menos há 4 anos. Então, essa legislatura toda é uma questão que o senhor participou das comissões, assim como nós participamos de muitas reuniões que falam sobre isso, sobre a necessidade urgente dos leitos de UTI, tanto neonatal, pediátrica, como de adultos. E nós sabemos a necessidade urgente que o município passa, até porque a questão da cidade não é a questão da falta de recursos, e não é somente a regulação do sistema CROSS, é, acima de tudo, a responsabilidade, quem sabe o atual prefeito que aí está hoje, o Ivan Delbrando, que passou por essa Casa Legislativa, ele possa, dentro desses 30 dias, dar uma melhor ordem para a questão da saúde pública de Cubatão, até porque ela se encontra de uma forma caótica. Não adianta a gente trazer hoje carreta disso, carreta daquilo, se as pessoas ficaram ao longo de 4 anos sofrendo. E trazer uma carreta hoje, assim como aumentar os leitos de UTI, você tem que pedir para o Estado para que você possa regular isso junto ao Estado também. E o que falta hoje, senhores, e é bom a gente apresentar isso, não é dinheiro. O que falta é vontade do gestor de continuar contribuindo para que as pessoas possam ter o direito de viver. E nós sabemos que ao longo desse período, muitas vidas foram ceifadas de uma forma assim abrupta, foram tiradas das suas famílias, tanto crianças que perderam o direito de viver, o direito à vida. Por quê? Porque esse governo nunca se preocupou com as nossas crianças, nunca se preocupou com nossos idosos. E muito pelo contrário, quando eu falo da falta de recursos, que não é o caso, dobrou-se o contrato com a atual instituição que regula, que cuida do Hospital Municipal, que é de Cubatão, que é do povo de Cubatão, dobrou-se o valor dos recursos que são alocados mensalmente para se pagar isso. Então, que sirva de reflexão
para que o futuro gestor dessa cidade, que é um vereador dessa Casa Legislativa também, como o prefeito que hoje, que é o Ivan Delbrando, que está nesse momento, que possam ter o seu olhar voltado, até porque o dinheiro que é gerado com os pagamentos dos impostos não é do vereador A, não é do prefeito A, do prefeito B. Esse dinheiro deve ser gasto com a nossa população. Por isso eu peço e parabenizo você, Tinho, pela excelente propositura mais uma vez. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, vou aproveitar neste momento de votação para deixar consignado meu repúdio à perseguição política praticada pelo governo Ademar e César, tendo como agente o senhor secretário de Cultura, Omar Bermedo, aonde, em face da servidora pública, Juliana Souza, vem perpetuando uma verdadeira perseguição política. E ao contrário do senhor secretário, que nem vou citar mais o seu nome, pela insignificância no qual representa a nossa cidade, uma vez que aqui caiu de paraquedas, em razão de um arranjo político, melhor dizendo, politiqueiro, a senhora Juliana, servidora pública concursada, até hoje ocupou posições em todos os governos que passaram, em razão de sua expertise. E, seu secretário, não subestime a nossa inteligência, não subestime a inteligência do nosso povo, dos movimentos culturais de nossa cidade. O senhor, por óbvio, em concordância e certamente amando do governo Ademar e César, transferiu a senhora Juliana em clara perseguição política, porque a mesma, como é de notório saber, conhecimento público, foi candidata a vereadora pelo partido no qual eu também fui, da nossa coligação, da oposição. E esta perseguição, governo Ademar e César, senhor secretário, em que eu não citarei mais o nome, tem clara proibição na Lei 9.504, a Lei das Eleições, em que proíbe a alteração do local de trabalho, tanto importando se é na mesma secretaria ou não, nos 3 meses que são posteriores à eleição. Esse ato no qual Vossa Excelência vem tentando dar legitimidade é, no mínimo, imoral. E eu quero dizer em que tudo isso não vai ficar impune. Os movimentos culturais, uma petição eletrônica está sendo propagada e postergada, com mais de 500 assinaturas já no momento, será levada ao Ministério Público. E eu estarei acompanhando de bem perto tudo isso, bem próximo. Nada vai ficar impune, tenham certeza disso. E o senhor, secretário, insignificante para a nossa cidade, vai passar, e a marca que vai ficar no seu currículo é de ter participado de um governo perseguidor, um governo onde pressiona as pessoas que não concordam com esse desmando instalado na cidade de Cubatão, de um governo que representa hoje 60% de rejeição da população, de um governo onde aqueles que se achavam deuses, por pouco, não foi parado na cidade de Cubatão. Por pouco, muito pouco. Então, senhores e senhoras, vou deixar consignado aqui meu repúdio, o meu apoio à senhora Juliana e a todos aqueles que estejam passando pela perseguição deste atual governo e que, infelizmente, ainda vai ser dado continuidade com a rejeição de cerca de 60% de nossa população. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o vereador Marcos Roberto Tinho. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, atualmente a nossa Guarda Civil tem seu horário limitado em sua atuação diária. A nossa cidade necessita de uma maior ronda ostensiva para a melhor segurança de todos os munícipes. Face do exposto, requer observada a formalidade regimentar e da apoio do ouvido do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ivan da Silva, a fim de ampliar o horário de patrulhamento da Guarda Civil Municipal para o período de 24 horas. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, outubro de 2024, Marcos Roberto Silva, Tinho, vereador. Em discussão. Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Marcos Roberto Tinho, em discussão. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, esse é mais um requerimento, e é um requerimento no qual, durante nossa campanha, acredito que todos os vereadores tenham recebido a mesma cobrança na questão da segurança, e já foi um ganho hoje a Guarda Municipal na nossa cidade, e precisamos ainda mais melhorar o serviço prestado por essa organização. Por onde passamos, visita, reuniões, muita cobrança, e a gente tem observado números de furtos e roubos, principalmente nas avenidas principais da nossa cidade, como Nações Unidas, Martins Fontes, Avenida Brasil no Casqueiro, e a gente tem a certeza de que esse tipo de ronda ostensiva 24 horas por conta da Guarda Municipal não só dará um respaldo à Polícia Militar, mas também entendo a importância da gente diminuir ou resolver a questão desses pequenos furtos. Por isso, a importância do requerimento, e conto com os nobres pares vereadores para que nos ajude a aprovar, que eu não tenho dúvida que isso também é um desejo do nosso prefeito interino, Ivan da Silva. É só, senhor presidente. Continua em discussão. Fala, presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, reivindicação correta, justa, e só que é bom relembrar em que no final do ano passado, o senhor prefeito municipal Ademário e esse legislativo pela maioria aprovou a desestruturação do plano de carreira dos funcionários dos guardas municipais da cidade, onde hoje eles não têm mais a ascensão no cargo, no plano de carreira deles, para chegarem a inspetores, subinspetores, a cargos administrativos da Guarda Municipal, em que a legislação federal, e assim a lei inicialmente previa, deveriam ser preenchidos depois de certo período pelos próprios funcionários. Então, antes de trazer essa questão do aumento de horários, etc., em que foi solicitado, é bom até numa linha de coerência corrigir esse erro em que a Câmara Municipal de Cubatão foi lá e homologou. Onde eu representei no Ministério Público, o Ministério Público entrou com uma ação de declaração de inconstitucionalidade na lei que esse legislativo pela maioria aprovou. Então não basta fazer somente requerimento para falar que é importante valorizar isso, que quando na prática, quando precisava valorizar e defendê-los, essa Câmara agiu de forma contrária. Então, senhor vereador Tinho, tem meu apoio, concordo com a sua propositura e espero que seja corrigido aquilo que essa própria Câmara tem responsabilidade. Tá? E que agora está tramitando uma ação contra o município em razão da falta do controle de constitucionalidade e responsabilidade desse Poder Legislativo, onde alertei lá quando votou, parecer do jurídico foi contrário, e agora apresento um requerimento para que se renove, que se melhore, etc. E eu sou favorável a tudo que melhore. Mas primeiro tem que corrigir aquilo que o próprio Legislativo foi responsável há pouquinho tempo atrás, em que acabou com o plano de carreira dos nossos servidores, guardas municipais da cidade de Cubatão. Então, vou deixar consignado. Contem com o meu apoio. Já falei e alertei isso lá atrás, mas, infelizmente, o projeto que tem instalado na cidade de Cubatão é de poder, não é de cidade. Se assim não fosse, não teria aprovado uma lei e enviado uma lei que acabou com o plano de carreira dos nossos guardas municipais da cidade. É só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Em discussão, Roxinho. Com a palavra, o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Tinho, concordo de número e grau em relação à sua propositura, a questão do requerimento que versa aí sobre a nossa guarda municipal, essa questão dos furtos, de pequeno porte, né, poderíamos assim dizer, e não sei como é a nomenclatura correta que é usada pela Secretaria de Segurança Pública, que foi até matéria de jornais vinculados hoje na região, né, desde ontem vem se falando muito isso, pela Secretaria Estadual, que veio sendo mencionada na nossa cidade negativamente, alguns bairros, algumas ruas, o tamanho, o perigo que é. Mas quando se fala da Guarda Municipal, vou aqui pegar um gancho até no que o vereador que me antecedeu, o Rodrigo Alemão, é uma realidade. Tempos atrás, não tem muito tempo atrás, nós fizemos ver uma lei aqui do senhor prefeito municipal que desconfigurou completamente a Guarda Municipal. Então, precisamos retratar o mal feito
anteriormente. E quando se pensa na Guarda Municipal, correta essa extensão do horário e qualquer outra coisa, a gente tem que se precaver e pensar, primeiramente, no orçamento. E no orçamento, vereador Tinho, com todo respeito, foi disponibilizado somente na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania R$ 29.891.200. É somente para custeio de mão de obra, somente para pagar os funcionários da Guarda Municipal. E se a administração municipal tivesse preocupação mesmo com a segurança pública, com a Guarda Municipal, que vendeu lá atrás, num momento só de campanha, teria chamado todos os guardas que está na lei, conforme aprovamos lá atrás. Entendemos, sim, que a Guarda Municipal é muito importante para o nosso município, dá a sensação de segurança e coíbe, sim, alguns feitos, como posteriormente, anteriormente, aí tive contato com alguns membros da Guarda Municipal, inclusive o vereador Sérgio estava me acompanhando, estávamos juntos, tomando um café, onde que alguns guardas municipais tinham acabado de vir de uma ocorrência de questão de feminicídio, questão das mulheres, defesa das mulheres. Então, ela é muito, muito importante, é de suma importância a nossa Guarda Municipal, mas, infelizmente, não vai ser o Ivan, hoje prefeito, interinamente, por apenas 30 dias, que só vai constar no currículo dele, meramente, porque ele não tem tempo hábil, ele não tem poder político, essa é a grande realidade, para fazer qualquer benfeitoria. Não vamos nos enganar e não vamos enganar a população. E haja vista, está aqui, ó, página 4 do Orçamento Municipal de 2025, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, apenas 29 milhões para custear a nossa Guarda Municipal. É humanamente impossível ter qualidade, até mesmo para os servidores que já foram descartados lá atrás, com o mal feito de um projeto aprovado pela sua maioria dos vereadores. Eu, pelo menos, votei contrário, que não aceitava o que foi proposto na lei proposta pelo prefeito Ademar Oliveira. É só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o vereador Marcos Roberto Tinho. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, temos em nossa cidade vasto atendimento aos idosos através das políticas públicas e parceria existentes. Faço do exposto requer observada formalidades regimentais, ouvido o doutor plenário, seja oficializado ao senhor excelentíssimo senhor prefeito municipal Ivan da Silva, a fim de que aumente a oferta de vagas de idosos em situação de vulnerabilidade em casas de acolhimento, aumentando a oferta de vagas através do convênio com o município, além da criação de praça do idoso para a realização de exercício físico com acompanhamento de especialista, com o objetivo de melhorar o desempenho físico, resgatando a autonomia física, para melhor desempenho com fortalecimento muscular de membros inferiores, amplitude articular e aumento de flexibilidade. Requero ainda que do liberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, outubro de 2024. Marcos Roberto Silva Tinho, vereador. Em discussão. Com as palavras, presidente. Com a palavra o vereador Marcos Roberto Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, hoje precisamos, além de ter uma atenção especial com nossos idosos, e nossa cidade hoje, um número muito grande de idosos, e a gente precisa fazer com que a gente cuide melhor desses idosos. Então, além da casa de acolhimento para os idosos, que é uma propositura, um requerimento importante, junto com as praças dos idosos, que muitas das praças hoje não conseguem atender às necessidades dos idosos, e haja vista que nós passamos por algumas praças que foram atendidas através desse vereador, como a revitalização da Praça Euclides Figueiredo, no Cossilva, da Praça Frei Damião, na Vila Nova. Ainda assim, precisamos melhorar com equipamentos que a gente consiga fazer, em que os nossos idosos, junto com uma pessoa que tenha a competência de dar esse acompanhamento, para que a gente consiga melhorar ainda mais
a vida e dar uma saúde adequada fisicamente para nossos idosos. É só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela Peço aprovação... a palavra, presidente. Peço a Em palavra. votação, com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, o Sérgio Calçados. Opa! Senhor presidente, novos vereadores, senhora vereadora, só para a gente pegar um gancho naquilo que já foi falado anteriormente, algumas coisas que a gente deve falar. Eu vou continuar ratificando o meu apoio incondicional à servidora Juliana e não irei citar nem o nome do secretário, muito menos o nome do prefeito, até porque, para mim, é um retrocesso citar o nome de pessoas, porque não nos representa. Nem na cidade mora, não vota aqui, não é eleitor da minha cidade e caiu de paraquedas em Cubatão. Então, assim, nunca vi esse cidadão na fila do CRIO. Então, assim, para mim não me representa, não representa o meu povo. E, por outro lado, até como uma questão para que a gente possa levar isso avante, os senhores que irão continuar no parlamento na próxima legislatura, para que os senhores possam voltar a discutir a cidade que queremos. Basta a gente entender que essa eleição, será que nós podemos dizer que isso foi uma eleição coerente? Não, não foi uma eleição coerente, todos sabem de que forma que se deu. Então, assim, para mim, mais uma vez, uma cidade que eu nasci, a Rainha das Serras, uma cidade que eu amo, que eu tenho paixão, a gente sabe que o processo eleitoral dessa cidade foi uma vergonha. O processo eleitoral dessa cidade foi uma vergonha. Por bom entendedor, minha palavra basta. Por outro lado, que a gente tenha uma população que cada vez mais seja uma população esclarecida. E o voto que foi dado para o chefe do executivo e para aquele que disputou as eleições, que é o vereador Rodrigo Alemão, deixou bem claro isso. A população está, em mais da sua metade, descontente, quase 65%, quase 70% da população, descontente com o atual governo. Então, que sirva de lição para o futuro gestor dessa cidade, junto com essa Casa Legislativa, que os senhores promovam uma política pública que chegue de verdade ao cidadão e à cidadã da nossa cidade. Caso contrário, nós teremos, no próximo censo que será feito nessa cidade, uma cidade que cada vez mais perde sua população. Será que é isso que nós queremos de verdade? Uma cidade que não se desenvolve? Não adianta simplesmente fazer a orla do Casqueiro. A cidade é um todo. A cidade é um todo. A população vive nos 4 cantos da cidade. Não adianta eu fazer uma orla do Casqueiro, onde eu esqueço da Vila dos Pescadores, onde eu esqueço da Vila Fabril. Por outro lado, será que a população está preocupada nesse momento em ver a sessão legislativa? Não. Os senhores, só para se ter uma ideia, perguntei aqui para o meu advogado, meu parceiro Bruno, 3 pessoas apenas nesse momento estão vendo a TV legislativa. Essa é a importância que o Parlamento de Cubatão tem de verdade? Então, que sirva de reflexão para aqueles que têm preocupação de entender que ser parlamento é, acima de tudo, ter senso de cidadania. Tinho, peço para você, que é um dos que irá continuar, assim como o Guilherme, assim como o Alessandro, assim como o Kleber, assim como a maior votação que nós tivemos na história da Casa Legislativa, que está presente também nessa sessão, o Alexandre Mendes, o Topete, para que a gente possa avançar. O povo precisa entender que o voto é algo muito importante, que transforma as vidas. Vamos ajudar a fazer com que essas pessoas esclareçam melhor o seu voto. Por enquanto é só, senhor presidente. Volta a falar. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Desculpa, presidente, eu achei que estava em discussão. Em votação, gostaria de falar. Em votação, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Muito obrigado, presidente. Senhora vereadora, senhores vereadores. Vereador Sérgio, nós temos que falar, sim, o nome do secretário, até mesmo porque nós não temos... Eita, faltou, deu entrada de ar. Nós temos sim que falar o nome do secretário, até mesmo que nós não temos nenhum tipo de problema com ele, não temos rabo preso com ele, porque muito me estranha, seu Omar Bermeto, né, fez uma publicação chamando essa questão toda da Juliana como fake news. Fake news é ele, que vamos lembrar aqui, por exemplo, na Paixão de Cristo do ano passado, ele veio nos cumprimentar, não sei se vossas excelências lembram, pelo menos quem estava ali no momento que eu cheguei, veio cumprimentar a gente, agradecendo a gente de ter ido no evento da cultura. Mas mal sabia ele que aquele evento só aconteceu mediante nossos esforços
com emendas impositivas, que, na verdade, ele caía de paraquedas, literalmente, num evento de grande magnitude e de grande responsabilidade, não só pela nossa cidade, mas região, que é um dos poucos lugares que tem a apresentação da Paixão de Cristo, encenação da Paixão de Cristo, em local aberto, como a nossa cidade. Pouco foi feito pela essa administração, pouco foi feito nesses 8 anos, praticamente, desse desgoverno, em apoio à cultura municipal. Então, nós não temos que ter vergonha, não, Sérgio Calçado. Tem que falar, sim, o nome desse cidadão, que ele persegue, sim, a servidora Juliana. Total assédio moral, mas isso só compete a Juliana provar, e tenho fé, e creio que ela comprovará isso, porque até mesmo assédio de ligar para pessoas próximas à Juliana, para que a Juliana desistisse da sua candidatura. Por que, secretário? Só porque ela seria candidata e foi candidata pelo PSB, chapa de oposição a esse malfadado administração, essa malfadada administração. Então, ele persegue, sim, Sérgio. Não temos o porquê não falar o nome desse cidadão que não agregou nada na cultura da nossa cidade. Pelo contrário, só fez perseguir os poucos servidores da administração municipal e da cultura. Porque só anda lá lei Paulo Gustavo e outras leis de fomento à cultura graças à servidora Juliana Souza. E até mesmo, senhor Omar, se o senhor prestar e lembrar, prestar atenção não, se o senhor lembrar, o senhor mesmo já assediou a tal, chamando para almoço para que ela desistisse da sua candidatura. E fica aqui meu total repúdio à ação da administração na pessoa do senhor Omar Berbeto, tá? E já fiz minha manifestação publicamente e também nas redes sociais, e parabenizei a Juliana pelo seu pleito, pela sua vontade, pela mulher guerreira que ela é, e que ela disputou uma eleição digna, teve seus votos com representatividade do povo da cultura. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tinho. Queria justificar a ausência do vereador Alessandro Oliveira por motivos particulares. Ausência justificada. Seu áudio está fechado, vereador Tinho. O áudio. Tinho, está sem áudio, Tinho. Desculpa, vereadores. Senhor presidente, a questão de ordem, só para corrigir, a questão de ordem do vereador Tinho foi justificar o vereador Alessandro Oliveira por motivos particulares. Ausência justificada. Com a palavra, retomando o tempo do vereador Tinho, por gentileza, com a palavra o vereador Marcos Roberto Tinho para a apresentação dos seus trabalhos. Obrigado, presidente. Senhor presidente, em nome dos vereadores, senhora vereadora, o nosso município foi conhecido como um verdadeiro celeiro de atleta nas mais diversas modalidades esportivas. Em nossos bairros existem diversas escolinhas de futebol, temos que incentivar e diversificar outras modalidades esportivas nas comunidades. Faço o exposto, requer observar as formalidades regimentais, após ouvido do plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ivan da Silva, a fim de implantar novos projetos esportivos com maior diversificação de modalidades esportivas em mais bairros da cidade. Requiro ainda que do liberado seja dado ciência à imprensa, falada e escrita. Sala, dona Helena Melete Cunha, outubro de 2024, Marcos Roberto Silva, vereador Tinho. Em discussão. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Roberto Tinho. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, esse é um requerimento no qual não só eu, mas que vários vereadores desta casa atuam bastante na questão de fazer com que os projetos das escolinhas, das entidades, funcionem de forma a atender a nossa municipalidade, em especial as crianças do nosso município. Eu entendo que hoje a dificuldade é muito maior dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, virem até o centro, participarem desses projetos, até porque, muitas das vezes, a mãe, o pai, a família não tem o dinheiro da passagem, às vezes dificuldade até na alimentação de manhã cedo, para que essas crianças comecem seus dias bem.
Então, a importância desse requerimento é que o poder público leve até nossos bairros as políticas públicas e, principalmente, a prática esportiva. Com pessoas, com professores que possam acompanhar o rendimento dessas crianças, não só na modalidade de futebol, que hoje a gente tem visto que a gente tem os olhos voltados para a questão do futebol. Não possamos esquecer daqueles que praticam vôlei, aqueles que praticam basquete e outras modalidades importantes, e por isso esse requerimento vai de encontro que a gente consiga melhorar essa condição desses jovens, até os tirando da rua e levando, assim, para os bairros, principalmente os bairros mais afastados do centro, para que eles consigam ter também a oportunidade de igualdade a todos. É só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem do vereador Guilherme Malaquias. Gostaria de justificar a ausência do vereador Alessandro aí por motivos particulares. Já foi justificado, vereador. O vereador Tinho já justificou, mas reforçando a Vossa Excelência, ausência justificada. Tá ok. É que eu não peguei, então, essa parte. Valeu, Com a obrigado. palavra, vereador Sérgio Augusto de Santana. Em discussão, tá, presidente? Em discussão, com a palavra, vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, nós vereadores, senhora vereadora, tinha já antecipadamente voto favorável ao vosso requerimento. Cubatão, como todos nós sabemos, quem conheceu o que foi o atletismo de Cubatão, o que foi o futsal de Cubatão, o que foi o voleibol de Cubatão, o basquetebol e todos os esportes. Cubatão é um celeiro de atleta, assim como o senhor bem colocou. Por outro lado, Tinho, o que me entristece muito é saber que esse é o último ano que eu consigo destinar recursos das emendas impositivas para a professora Luciana. Voleibol, aquele que a professora Luciana, junto com seu esposo, tem feito a diferença na vida de diversas ou algumas centenas de jovens da nossa cidade. E aí eu peço para que esse parlamento não se esqueça da professora Luciana, como de outros projetos que acontecem no Jardim Casqueiro, assim como no centro de Cubatão. E, por outro lado, nós sabemos que o secretário anterior, até porque houve ontem uma mudança no secretariado, acho que o Carioca assumiu a Secretaria de Esporte, o secretário anterior, a sua preocupação era apenas com as provas de atletismo. Todo final de semana em Cubatão, hoje Cubatão, através, não sei de onde, quem destinou os recursos, mas Cubatão, as provas de atletismo no final de semana, a corrida de rua na cidade, acho que foram bem umas 50. Então, a cada 2 dias, se marcar, a cidade teve uma corrida. Enquanto o cidadão deveria se preocupar em, sim, sou favorável que haja, sim, as provas de atletismo, que haja as provas de corrida de rua. Porém, nós não devemos esquecer da origem, trazer, como o vereador Tinho bem colocou, os projetos de origem, trazer a criança, assim como o vereador Rodrigo Alemão já apresentou, os jogos escolares, o Cubatão sempre teve esse celeiro, os jogos escolares, os atletas que despontavam e começavam a correr com o professor Dick, se fosse do voleibol, assim sucessivamente em cada área. Então, o que nós precisamos ter hoje é trazer a discussão para essa Casa Legislativa que realmente aconteça. E eu sei que é muito pouco tempo hoje para deixar com que o Carioca, em pouco mais de 30 dias, 60 dias, para que o mesmo possa exercer o seu direito como secretário, de consiga trazer uma política pública. Mas o que nós devemos ter, acima de qualquer coisa, ter responsabilidade e deixar com que o cubatense cuide da cidade de Cubatão. E não trazer pessoas de fora que não têm compromisso com a nossa cidade para que venham só tirar o ouro daqui. E aí o atual prefeito, o Ivan Delbrando, eu parabenizo você, Ivan, pela capacidade, pela atitude de tirar, sim. Chega de forasteiro em nossa cidade. Chega de pessoas que não estão preocupadas com a nossa cidade. Chega. Eu digo não a todos aqueles que não têm. Nem o voto não é colocado aqui na urna. Nem sequer o voto. Se colocaram, chegaram hoje para colocar. Então, assim, é que se discutir em alto e bom tom a cidade que queremos. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Vai dar tempo. Com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira.
Estava fazendo os cálculos aqui, presidente. Obrigado, mas era para voltar a falar. É para pagar ou para receber, vereador Rotinho? Ô, tio, na verdade, eu vou te falar, a gente está no saldo negativo já. Acho que vocês que vão continuar na legislatura de 2025 vão ter muito a pagar. Senhor presidente, desculpa as brincadeiras. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Vereador Marco Alberto, eu tenho um carinho, Vossa Excelência, muito grande. Mas falar de esporte na nossa cidade, eu estava justamente aqui com a assessoria fazendo os cálculos. E eu falei de manhã com o atual secretário de esportes que assumiu, o Carioca, né? Nosso amigo Washington Leste, mais do que merecido, ele é um merecedor dessa pasta, pelo que faz. Mas como eu posso acreditar no esporte? A gente foi militante, Tim, somos ainda, né, do esporte, da várzea, principalmente, aí não tem como, está no sangue, está na raiz. Mas como é que a gente vai pensar em esporte na nossa cidade, que o orçamento é só 5 milhões e 900 mil? Só paga 60% daqui a folha de pagamento. Vai se fazer o quê com o restante de esporte na nossa cidade? Justamente minha assessoria está consultando aqui. A Secretaria de Esporte, o vereador Sérgio fez menções às corridas e que já está no MP, já tem medidas contrárias, porque está sendo feito de uma forma muito amadora, sem pagamento das taxas, inclusive, para as associações e instituições que fiscalizam esse tipo de corrida. Corrida de rua, por mais que se fale que a corrida de rua ela é séria, ela é índice para as majors leagues, que as corridas internacionais. Isso dá índice, as pessoas brincam com corrida de rua, mas ela é muito séria. Falo isso como praticante que sou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, vereador Tim. Então, assim, o esporte na nossa cidade, já desde quando 2017, que o Rodrigo criou a lei de emendas impositivas, é o que tem salvado. Somos nós que temos salvado o esporte na nossa cidade. Tinho, essa é a grande realidade. O pessoal está calculando ali que os valores são muitos, mas ainda vai sobrar um pouquinho para 2025 para vocês pagarem essa conta aí, viu? Porque com a administração, onde que coloca aqui apenas 5 milhões e 900 mil reais para a prática esportiva, é bonito, lindo, maravilhoso, no período eleitoral, colocar vídeos e no plano de governo, que é a educação, esporte e a cultura, vai andar entrelaçadas. Mas a prática, a gente vê aqui, ó, orçamento 2025, quem fez isso aqui não foi Fábio Alves Moreira ou Oxinho, não, como disse o meu presidente Cláudio do Cavaco. Isso aqui é a administração que colocou, a administração que mandou aqui, são mais de 400 páginas de orçamento aqui, e coloca aqui no esporte 5 milhões e 900. Vamos para a cultura? Quer falar aqui da cultura? 13 milhões apenas. Vai fazer cultura onde? Onde nossa povo, nossas crianças e adolescentes vai ter cultura? Nunca. E a educação fica para o próximo bloco. É só, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o vereador Marcos Albertinho. Senhor presidente, nobres pais, senhora vereadora, os animais de estimação, hoje conhecidos como os pets, são muito comuns em nossa residência. Em nosso município não é diferente, contudo, muitos animais estão em estado de abandono em nossas vias públicas. Faço do exposto, requer observar a formalidade regimentais e ouvido o doutor plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ivan da Silva, a fim de criar abrigo municipal, para acolher e dar os primeiros atendimentos aos animais que estejam em situação de vulnerabilidade e abandono da nossa cidade, para posterior doação responsável. Sala Dona Helena Melete Cunha, outubro de 2024, Marcos Roberto Silva, vereador Tinho. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, hoje em nossa cidade temos anseio por novas ciclovias. Contudo, não podemos esquecer as que hoje já existem em nosso município. Faço do exposto, requer observar a formalidade regimentais e, após o ouvido do plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ivan da Silva, a fim de instalar novas iluminações de LED e guarda-corpo aonde houver necessidade,
Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, outubro de 2024. Marcos Roberto Silva, vereador Tinha. Em discussão. Com as palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Roberto Tinho, em discussão. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, o uso de bicicleta a cada dia aumenta mais. E a gente sabe que várias pessoas, até por conta do poder aquisitivo, de não ainda conseguir seu automóvel, sua moto, o uso da bicicleta vem sendo importantíssimo para a locomoção, para os seus trabalhos, para as suas obrigações, seus compromissos, e ainda assim precisamos dar segurança a esse ciclista, a esses usuários, que geralmente usam suas bicicletas como transporte para se locomover. E nossas ciclovias precisam ainda, aqueles lugares que ainda não tem, e a gente precisa interligar todos os nossos bairros com ciclovias, e hoje as que tem, que são as existentes, precisa ainda de segurança, iluminação, uma boa sinalização. Por isso, um requerimento importante, onde a gente consiga fazer com que nossos ciclistas usam nossas ciclovias com mais segurança. É só, senhor presidente. Essa palavra, presidente. Palavra. Em discussão, com a palavra, vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, novos vereadores, senhora vereadora, antecipadamente voto favorável ao requerimento apresentado pelo vereador Tinho, mas é bom a gente trazer uma ampla discussão nessa casa legislativa que ocorre nesse momento. Basta a gente entender que o atual administrador da cidade, ele conseguiu fazer algo que é motivo de piada em toda a Baixada Santista no sistema cicloviário. Ele conseguiu capitanear recursos da AGEM, da Agência Metropolitana, que é o recurso que vem de um convênio que é firmado entre as prefeituras da região metropolitana da Baixada Santista. E aí ele conseguiu fazer a primeira ciclovia, que é motivo de sátira para todos. Só que ele acha que ele está acima da lei e da justiça. E, por conta de tudo isso, o Ministério Público viu e, através de um estudo, eles estudaram e viram que aquela ciclovia que existe na Nossa Senhora da Lapa, ela corre um sério risco, senhores vereadores, senhora vereadora, de colapsar. Tanto que já existe hoje um estudo do próprio município que está sendo cobrado pelo Ministério Público para que se refaça tudo aquilo, porque aonde existe aquela laje, aonde foi colocado todo aquele sobrepeso que existe lá, tudo aquilo que foi colocado em cima, hoje corre um sério risco de colapsar. Então, assim, antes de mais nada, antes que qualquer tipo de incidente, ou seja, venha a ter uma vítima fatal, ou as pessoas se acidentarem, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, assim, falar do sistema cicloviário, acima de tudo, ter toda a responsabilidade, até bem colocado pelo vereador Tinho, que não poderia ser diferente, vindo da pessoa que mas a gente precisa tomar cuidado, e eu espero que os senhores continuem cobrando para o próximo prefeito dessa cidade, para que ele realmente faça aquilo que o Ministério Público tem apontado, que é tirar todo aquele sobrepeso do canal da Nossa Senhora da Lapa e trazer a discussão para que todos possam trabalhar para o nosso cidadão, que é o povo de Cubatão. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira, em votação. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, até só a título de informação na matéria que estávamos falando anteriormente, que o vereador Tinho falava sobre o requerimento sobre que versava o esporte, só a título de informação, são mais de 74 emendas, vereador Tinho, referente à questão do esporte e afins, né, da nossa cidade. E com esses valores, são os dois aqui, só para ter uma ideia, o pessoal da assessoria estava fazendo um cálculo aqui, só para o ano 2004, de emenda impositiva que nós destinamos, passa da casa dos 8 milhões, muito mais do que o próprio orçamento que o governo coloca para o ano inteiro
da Secretaria de Esporte. Só para a questão do pedestrianismo, das corridas, são mais de 3 milhões, caracterizando aí das 74 emendas, 12 emendas. Então, para você ver o tanto que o esporte tem relevância, que nós mesmos aqui fazemos o trabalho que é do Executivo, que é o trabalho do Executivo, mas com o nosso entendimento que estamos na rua, estamos nos bairros, estamos na cidade e vivenciamos a cidade. Então, aí os valores comprovam o que a gente já vem falando, a importância do esporte na cidade. Então, são mais de 8 milhões só da ordem dos vereadores, capitaneada por 74 emendas no ano de 2024. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o vereador Marcos Roberto Tinho. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, população de rua, infelizmente, é uma realidade em nosso município. A nossa cidade tem ofertado vagas para a população de rua, mas ainda não é o ideal. Faço o exposto, requeiro observar formalidades regimentais e, após o ouvido do plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal Ivan da Silva, a fim de ampliar as vagas de acolhimento para a população de rua. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melé de Cunha, outubro de 2024, Marcos Roberto Silva Tinho, vereador. Em discussão, em votação. Em discussão, presidente. Em votação? Em discussão. Em discussão, com a palavra o vereador Sérgio Augusto Santana. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, mais uma vez, voto favorável à vossa propositura, vereador Tinho, mas nós, além de visualmente, nós tivemos as sessões legislativas que foram feitas, todas elas, lá no PAT, os senhores analisavam que, ao chegar lá para as sessões, que eram às 16 horas, por uma dezena de vezes, pelo menos, nós vimos o descarte da questão humana, a forma com que as pessoas eram descartadas na rua. Então, assim, se é para a gente vivenciar, se nós vivemos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que é tentar ser melhor para os nossos semelhantes, aquilo que lá existia para uma cidade que é a 6ª economia do estado de São Paulo, uma cidade que vai arrecadar mais de 2 bilhões de reais. Será que o secretário anterior também, porque ele saiu, também parabenizo o Ivan, prefeito por 30 dias aí, mas que tem feito, pelo menos colocou uma servidora de carreira, uma pessoa que tem conhecimento de causa, a quem eu desejo toda a sorte do mundo. E, ao mesmo tempo, eu só peço para que a gente tenha cuidado. A cidade de Cubatão, assim como a gente tem falado a questão da violência, a gente também tem uma questão que é a violência que nós vemos diariamente na rua. Eu vou finalizar o meu mandato e não vou esquecer daquele jovem que fica diariamente nas esquinas da Nossa Senhora da Lapa com Martins Fontes e da Nossa Senhora da Lapa com 9 de Abril, um alemãozinho que fica em frente ao PS. É inimaginável você ter uma pessoa naquela questão que não tem sanidade alguma, ficar dia e noite na chuva, no sol, sofrendo a míngua. Não é possível que não haja algo que a gente possa fazer, não somente por ele, como por tantos jovens que estão hoje deslocados nas ruas. Então, o que nós devemos ter e devemos fazer como parlamento é ter, antes da responsabilidade, aquilo que são os mandamentos que Deus nos ensinou. Somos todos irmãos perante a Deus, então devemos ter o compromisso de mudar a vida dessas pessoas. E aquilo que nós víamos quando fazíamos parte das sessões ordinárias presenciais no PAT, aquilo não é ser humano. Quando você vê um irmão seu descartado na rua de forma incoerente, inconsequente, uma cidade como a nossa, é no mínimo um ponto de interrogação nas nossas cabeças. Então, que a gente possa mudar esse mundo, e isso começa, Tinho, acima de tudo, com uma atitude de mudar de verdade. Uma atitude que começa a entender que é aquilo que o vereador Alessandro sempre fala, é a troca de sapato. Por enquanto é só, senhor presidente. Volta a falar. Continua em discussão. Eu vou falar em discussão, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcos Roberto Tinho. Eu não ia não, mas o vereador Sérgio me incentivou, porque essa discussão é boa, é importante. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, outro dia eu estava parado no semáforo e um rapaz veio me pedir um prato de comida.
Fiz questão de parar o carro e atender. E conversando com ele, comecei a me aprofundar o motivo que levou ele para a rua. Às vezes, muitas das pessoas não dão importância para esse tipo de população de rua, né? Infelizmente, esse específico que estou falando era um cara formado em engenharia, onde teve uma desilusão familiar, e aí entra um problema de depressão, talvez cabeça fraca, o que levou ele ir para a rua. Então, ali eu fiquei refletindo que muitas das vezes a gente não dá importância. É claro que tem muitos aproveitadores no meio dessas pessoas, mas uma grande parte dela eu comecei a entender que tem algum problema pessoal na sua vida. E a gente nunca sabe qual que seja ele. Passei por uma dificuldade como essa e, de repente, se eu não tivesse o apoio da família, dos amigos, e a cabeça boa de ter um entendimento de que a vida tem que continuar, eu também poderia ser uma dessas pessoas. Ser mais um exemplo de ser morador de rua. Passei a refletir muito a respeito disso. E nós precisamos melhorar esse serviço e dar essa condição de resgatar essas pessoas da rua. E como que se faz isso? Não é só dando o espaço para tomar banho, para comer e para dormir. Nós precisamos ampliar esse tipo de serviço, com cursos profissionalizantes, com hortas comunitárias, fazer com que essas pessoas voltem à sociedade, que sejam importantes e que sejam úteis à nossa vida e o principal, que é a vida deles. Então, por isso, quero acreditar muito que não só esse vereador, mas esse parlamento vai cobrar muito o nosso próximo prefeito, para que a gente consiga ter um tratamento diferente para essa população de rua. É só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Com a palavra, o vereador Sérgio Calçados, em votação. Senhor presidente, novos vereadores, novas vereadoras, só para dar continuidade, Tinho, só para a gente finalizar sobre aquilo que é a sua propositura apresentada, como é importante a sua fala. Há pouco mais de 40 dias, eu não ia comentar sobre isso, um jovem, eu ao chegar no supermercado Crio da cidade de Cubatão, um jovem pedia sempre, minha esposa montou um comércio lá dentro, e ele começou a nos ajudar a descarregar as mercadorias. E sempre muito solícito, esse jovem, ele começou a contar um pouco da sua história. E a sua história de vida veio em cima disso mesmo, vereador Tinho, que é uma desilusão amorosa. E ele queria só uma coisa, ele queria voltar para casa. E assim nós fizemos, vereador Tinho. Num determinado domingo, há pouco mais de 40 dias, eu comprei a passagem para esse jovem e fui no Tietê levá-lo para sua residência, para sua casa da Bahia. Ele viajou. E hoje eu tenho contato com a mãe dele, tenho contato com os familiares dele. Ele hoje vive uma nova vida. Então, muitas vezes, não é só simplesmente o acolhimento, é ouvir essas pessoas. E o município como o nosso, que é um município rico, é acolher de verdade. Muitas vezes, uma condução, uma passagem de retorno para o seu lar faz com que ele se sinta de novo cidadão ou cidadã. Então, muito mais, muitas vezes, do que falar, é poder ouvir a história deles. Então, por isso que, mais uma vez, vereador Tinho, parabenizo o senhor pela excelente apresentação dessa propositura e que nós possamos muito mais do que falar, ouvir aqueles que mais precisam. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em votação. Não, Sérgio, pula para votação. Em As votação, palavras, senhor presidente. com a palavra o vereador Marcos Roberto Tinho, em votação. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, não tenho dúvida, vereador Sérgio, da sua sensibilidade, como sempre foi e como sempre conheci, de ter o coração, como todos aqui a gente tem feito, cada um da sua forma, da sua maneira, de tentar
ajudar as pessoas. E claro que por trás dessas pessoas sempre tem uma história, né? Sempre tem uma história. E umas que a gente não tem o conhecimento, até que grau que pode levar a pessoa ter essa coragem, porque muitas das vezes são pessoas que têm família, né? São pessoas que têm família até de uma condição razoável ou bem de vida, mas por conta realmente daquilo que acontece, leva a esse tipo de atitude. Infelizmente, é muito triste, mas cabe nós, ao poder público, fazer a nossa parte. E só pegando um gancho naquilo que o vereador Rochinho, sobre o esporte, vereador Rochinho, eu acho que nosso dever aqui é de continuar fiscalizando, de continuar cobrando, para que as ações aconteçam e continuem acontecendo, e as questões do compromisso e da responsabilidade desta casa aqui, aonde já disponibilizou mais de 8 milhões para que o esporte da nossa cidade seja fomentado, isso só mostra o compromisso desta casa em relação de fazer com que a gente consiga atender a nossa população também no esporte. É só, senhor presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira. Vereador Tinho, na verdade, aqui, quando eu falo dos mais de 8 milhões que nós colocamos aqui para o esporte, é uma realidade, por isso que eu fiz questão de enaltecer, porque se não é o parlamento, isso não tem ocorrido. Essa é a grande realidade. Se não é o parlamento, muitas das vezes não tem cultura na cidade. Muitas das vezes, até na questão da saúde, Vossa Excelência, o seu primeiro requerimento conversava sobre saúde, que é leito de UTI, não é isso? Então, muitas das vezes, nós temos feito o papel do executivo. Aí você coloca aqui, quando eu falo de orçamento, são 315 milhões, cara. É humanamente impossível. Qualquer criança que hoje esteja aprendendo, sendo alfabetizado, 1 mais 1 é 2. Os números comprovam e mostram que o nosso problema não é orçamentário, é gestão pública. Não dá para a gente, cada vez mais, as administrações e a administração municipal vêm responsabilizando o Estado, mas tem competência de zelar pelo nosso município, zelar pelos nossos munícipes, zelar pelo nosso povo. E os números mostram, com mais de 315 milhões, isso são um orçamento de várias cidades, muito maiores do que várias cidades de a casa de 60, 70 mil habitantes no estado de São Paulo, tio. Então, não dá para a gente aceitar um município que tem um orçamento muito menor que a nossa Secretaria de Saúde, que a nossa Secretaria de Educação. Não dá para mim aceitar escolas como ficou Martim Afonso, uma em Pernambuco, mais de 80% das 51 unidades de ensino, sucateada com um orçamento de 330 milhões. Cara, falar que isso é só o orçamento isso vai ser usado só para os professores? Desculpa, não é que a gente aqui, ninguém é besta, mas eu, na altura do meu terceiro mandato, Marcos Alberto Silva, Tinho, conhecido como Tinho, pode ter certeza, eu sempre defendi essa casa e defenderei até 31 de dezembro, e quando estiver lá fora, mesmo sem mandato, eu sei da minha responsabilidade e de muitos pares que aqui estão, que sempre defenderam a causa legislativa e o orçamento da nossa cidade. Eu não sem sombra de dúvidas, minha parte, muitos colegas que aqui têm, fizeram sua parte na questão e fazem na questão do esporte, da cultura e da educação. Porém, a administração sempre, como dizia seu boneco na escolinha do professor Raimundo, descosta. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem do vereador Alexandre Mendes. Gostaria que Vossa Excelência considerasse que fosse a pauta do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alexandre Mendes do Topete. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Voto contrário, presidente. Registrando o voto contrário do vereador Fábio Alves Moreira Rochinho. Voto contrário do Sérgio Calçados.
Voto contrário do vereador Rodrigo Alemão. Aprovado. Passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 512/2023, projeto de lei número 59/2023, autoria Alexandre Mendes da Silva, Otopete. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer com a emenda favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e de Indústria, Comércio, Emprego e Trabalho e Renda. Chega a essas comissões o presente projeto de lei, de autoria do vereador Alexandre Mendes da Silva, que dispõe sobre a fixação das informações em braille contidas em gôndolas de padarias, supermercados e estabelecimentos comerciais e similares no município de Cubatão, para atendimento aos portadores de deficiência visual. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 5/11 encontra-se o parecer da Procuradoria Legislativa da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. Os autos do processo em referência vieram instruídos com o PL 59 de 2023 e a respectiva justificativa. A propositura consiste em dispor sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais municipais a fixarem em locais de fácil acesso informações em braille para atendimento aos portadores de deficiência visual, bem como de disponibilizar funcionário para auxiliar os deficientes em caso de eventuais necessidades. As etiquetas informativas em braille devem conter nome do produto, quantidade e preço, tendo sido dispensadas no cumprimento da primeira obrigação às micros, pequenas e médias empresas, desde que um dos funcionários acompanhe e atenda o deficiente visual. Consegue colocar deixar aí para mim, por favor? Obrigada. No que concerne a competência federativa, vislumbra-se plena consonância da propositura com o disposto no artigo 30, inciso 2, da Constituição Federal de 1988. No mesmo sentido, a adequação aos dispostos nos artigos 7º, incisos 4º, 9º e 10º e 18º, inciso 1º, ambos da Lei Orgânica do Município. Ao dispor sobre medidas de adequação e informação pelos estabelecimentos comerciais privados situados no município, sobre informação em braille para atendimento aos deficientes visuais, é evidente a ingerência apenas local da medida. A forma federativa de Estado adotada pelo Brasil na CF 88 implica, entre outras consequências, a distribuição de competências materiais e legislativas a todos os entes que a compõem, de acordo com o critério da predominância do interesse. As matérias de interesse geral devem ser atribuídas à União, as de interesse regional devem ser entregues aos estados e ao DF, e as de interesse local, por fim, aos municípios. O que define e caracteriza o interesse local, inscrito como dogma constitucional, é a predominância do interesse do município sobre o Estado ou a União. No que concerne as competências legislativas, a CF 88 as divide em privativa, atende ao interesse nacional, atribuída apenas à União, com possibilidade de outorga aos estados para legislar sobre pontos específicos, desde que por lei complementar. Concorrente, atende ao interesse regional, atribuído à União, para legislar sobre normas gerais, e aos estados e ao DF para legislar sobre normas específicas. Exclusiva, atende ao interesse local atribuído aos municípios. Suplementar, garante aos estados fazer o mesmo em relação às leis federais e estaduais. Remanescente estadual. Aos estados são atribuídas as competências que não sejam vedadas pela Constituição. Remanescente distrital. Ao DF são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Em relação à matéria, a CF 88, de fato, estabelece a competência concorrente para a União legislar sobre normas gerais e para os estados e o Distrito Federal suplementá-las. Ocorre que o artigo 30, inciso 2 da CF 88, é claro ao garantir aos municípios competência para suplementar as normas federais e estaduais no que couber. A interpretação adequada das regras constitucionais de distribuição de competência legislativa é a que garante ampla outorga de poderes aos municípios, que só não podem criar normas que esbarrem na competência privativa do artigo 22 da CF 88, atribuída rigorosamente à União, nada impedindo, por outro lado, que legislem com base na competência suplementar para atender ao interesse local. A propósito, cabe apresentar a lição doutrinária de Helen Lopes Meireles quanto à competência
suplementar dos municípios para legislar sobre consumo e integração social das pessoas portadoras de deficiência, que também consta no artigo 24 da CF 88. A autonomia não é poder originário, é prerrogativa política concedida e limitada pela Constituição Federal. Tanto os Estados-membros como os municípios têm a sua autonomia garantida constitucionalmente, não como um poder de autogoverno decorrente da soberania nacional, mas como um direito público subjetivo de organizar o seu governo e prover a sua administração nos limites que a lei maior lhes traça. No regime constitucional vigente, não nos parece que a autonomia municipal seja delegação do Estado-membro ao município para prover a sua administração. É mais que delegação, é faculdade política, reconhecida na própria Constituição da República. Há, pois, um mínimo de autonomia constitucional assegurado ao município, para cuja utilização não depende a comuna de qualquer delegação do Estado-membro. Considerando, portanto, a competência do município para legislar sobre consumo e integração social das pessoas portadoras de deficiência, constantes no artigo 24 da CF 88, vislumbra-se a competência suplementar para legislar sobre a presente matéria, desde que existente norma geral dispondo sobre os direitos da pessoa com deficiência, vez que se trata de suplementação em âmbito local nas normas estabelecidas no Estatuto da Pessoa com Deficiência e no Código de Defesa do Consumidor. Já no que pertine à iniciativa da proposição em tela, é de se ponderar que o conteúdo normativo do projeto de lei em apreço, salvo o melhor juízo, não invade a iniciativa privativa do chefe do Executivo Municipal, preceituada no artigo 50 da LOM de Cubatão, de inspiração simétrica no artigo 61, parágrafo 1º da CF 88 e no artigo 24, parágrafo 2º da Constituição do Estado. Assim, deve ser aplicada a regra geral de iniciativa legislativa apregoada no artigo 49 da LOM de Cubatão. Quanto à matéria de fundo da propositura, não se visualiza no contexto proposto qualquer preceito dissonante das diretrizes constitucionais e legais de regência. Embora a medida proposta interfira no livre exercício das atividades privadas, é de se destacar, primeiramente, que a matéria complexa determinar se de fato se trata de providência simples a ser implementada pelo comércio local, sem capacidade para interferir na projeção dos custos ou dos lucros, fator primordial de qualquer organização empresarial, tendo corretamente o autor do projeto estabelecido que as pequenas e médias empresas ficam dispensadas da exigência da norma caso um de seus funcionários acompanhe e atenda o deficiente visual. Devem as comissões e, eventualmente, o plenário analisar se a obrigação de fixação em braille das informações contidas nas gôndolas tem o condão ou não de intervir gravemente no livre exercício das atividades privadas, sendo que, por outro lado, assegurem em sua plenitude o direito das pessoas com deficiência a terem acesso às informações sobre os serviços prestados em cada estabelecimento, que é de interesse do próprio empresário. Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência asseguram em seu núcleo a prerrogativa de que todos podem exercer atividades empresariais como meio de sobrevivência, desde que atendam às condições estabelecidas em lei. Trata-se, portanto, de uma garantia ligada à liberdade, direito fundamental de primeira dimensão, que obriga o Estado a adotar uma posição de inércia em relação a cidadãos que se autodeterminam conforme a própria vontade. Como todo e qualquer princípio constitucional, não há absolutismos. Se, por um lado, o livre exercício do trabalho não admite interferências estatais graves, por outro, a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, de acordo com os ditames da justiça social, observados os princípios de defesa do consumidor e de redução das desigualdades regionais e sociais. Sob o ponto de vista da proporcionalidade, este procurador entende que a medida proposta não causa uma grave interferência no exercício da atividade privada a ponto de torná-la inviável. Trata-se de medida a ser implementada em cada estabelecimento e que permitirá o pleno exercício do direito à informação por aqueles que estão impossibilitados de enxergar, e ainda a medida razoável e proporcional em seu artigo 2º, parágrafo único, ao dispensar às micro, pequenas e médias empresas da obrigação, no caso de um funcionário acompanhar o deficiente. No que tange à redação da propositura, sugere-se a seguinte modificação: emenda modificativa para a alteração da redação da ementa, a fim de retificá-la, passando a ter o seguinte texto: dispõe sobre a fixação das informações em braille contidas em gôndolas de padarias, supermercados e estabelecimentos comerciais similares no município de Cubatão, para atendimento aos portadores de deficiência visual e da outras providências.
Emenda modificativa para alteração da redação do parágrafo único 2º do PL, a fim de aperfeiçoá-la, passando a ter o seguinte texto: as micro, pequenas e médias empresas, assim classificadas conforme a legislação federal, ficam dispensadas do cumprimento da exigência prevista no artigo 1º desta lei, desde que um de seus funcionários acompanhe a tenda deficiente visual durante toda a sua estada no estabelecimento. Emenda modificativa para alteração da numeração do último dispositivo do PL, a fim de retificá-lo, passando a ser o artigo 3º. Assim, face do exposto nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise técnico, jurídico e legal, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 24 de julho de 2023. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente relator. Ricardo de Oliveira, vice-presidente. Sérgio Augusto de Santana, membro. Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Anderson Delano Andrade, presidente. Alexandre Mendes da Silva, vice-presidente. Fábio Alves Moreira, membro. Comissão de Defesa do Consumidor. José Afonso, presidente. Sérgio Augusto de Santana, vice-presidente. Maria Jaqueline da Silva, membro. Comissão de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, Fábio Alves Moreira, presidente. Alain Matias Barbosa de Souza, vice-presidente. Anderson Delana Andrade, membro. Em discussão? Em votação? Os vereadores... Peço a palavra, presidente. Peço a palavra, presidente. Sérgio Calçados, em votação. Com a palavra. Senhor presidente, primeiramente, assim, eu fiquei muito atento ao projeto de lei apresentado pelo vereador Alexandre Mendes, do Topete. Meu único cuidado, sim, sem a necessidade que nós temos de ter o cuidado com as pessoas que têm um problema na visão, essas pessoas, mas antes de mais nada, nós precisamos também ter muito cuidado com os projetos que são encaminhados. Claro que votarei favorável, porque é um projeto que traz a discussão que é a necessidade de todos, porém um cuidado com o comerciante. E aí o que me faz votar favorável a esse projeto é quando eles falam, quando sabiamente é colocada a questão das micro e pequenas empresas. Até porque eu preciso colocar para essa Casa Legislativa aquilo que tem acontecido nesse país. Basta a gente entender hoje, senhores vereadores, que 80% do produto interno bruto, que é o PIB, de tudo aquilo todas as riquezas que esse país produz, infelizmente já está acometida pelo governo federal, com sua despesa, com tudo aquilo que a gente tem visto. 80% de todas as riquezas desse país, vereador Tinho, estão já seguras para que se pague aquilo que foi feito. E aí vem, mais uma vez, aquilo que nós precisamos tomar cuidado. Hoje, nesse momento da cidade de Cubatão, nós temos uma riqueza incalculável em relação aos outros municípios, mas quando não bem cuidada, isso pode acarretar um futuro incerto para a nossa cidade. Somos sabedores que existe uma reforma administrativa que vai ocorrer nesse país. E num futuro incerto ainda, isso pode afetar diretamente a nossa cidade. E trazendo isso para o projeto de lei que está sendo apresentado, o cuidado que nós temos como comerciantes hoje é de não trazer mais nada que venha onerar tudo aquilo que é o custo para se manter uma loja aberta, um comércio aberto, um pequeno empresário hoje, para que ele possa se manter. Porque é muito difícil, gente, você se manter com portas abertas com essa carga tributária nesse país. Você paga quando é produzido o produto e você paga na atividade de fim quando você vende o produto. Você paga o transporte, você paga tudo. Então, essa carga tributária, e aí vem o meu cuidado, e bem colocado pelo projeto que eu vou votar favoravelmente, sim, mas que não gerasse nenhum tipo, nesse momento, de mais comprometimento para o pequeno comerciante. Porque o pequeno comerciante é aquele que traz 80% do primeiro emprego, 90% do primeiro emprego para todo jovem da nossa cidade. E aí eu peço, mais uma vez, pegando um gancho nesse projeto, para que a gente possa tomar cuidado e formar melhores jovens, os nossos jovens. Até porque essa semana, a maior rede de fast food do Brasil e que está aqui em Cubatão, ela tem a necessidade, nesse momento, de contratação de 30 jovens. No entanto, esses jovens não apareceram. Se não fosse, graças a Deus, o campus de Cubatão, com a presidência da Vilma que lá está, hoje, essa atividade ela poderia ser até paralisada, porque eles não teriam como ter colaboradores para trabalhar.
Então, o que nós precisamos discutir, gente, mais uma vez, é que a gente possa discutir a cidade em alto e bom tom, é discutir a cidade que queremos, é preparar os nossos jovens, é trazer projetos que possam trazer a magnitude que Cubatão tem e, acima de tudo, como foi colocado aqui, esse projeto tem a minha aprovação, porque, de forma alguma, nesse momento, não afeta em nada. Eu volto a falar, senhor presidente. Muito obrigado pelo meu excesso. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporada a emenda aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tinho. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 3º. Submeto à plenária a questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tinho. Os vereadores forem pela aprovação, permanecem como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 3º. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emendas o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a se iniciar logo após o término da presente sessão, para apreciação em segunda discussão e redação final. O processo número 512/2023, projeto de lei número 59/2023, de autoria do vereador Alexandre Mendes da Silva, que dispõe sobre a fixação das informações em braille contidas em gôndolas de padarias, supermercados e estabelecimentos comerciais similares no município de Cubatão, para atendimento aos portadores de deficiência visual e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal, em nome de Deus, da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Afonsinho a assumir a segunda secretaria. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tinho. Gostaria de justificar a ausência do vereador Alain Matias e do vereador Alessandro Oliveira por motivos particulares. Ausência justificada. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 512/2023, projeto de lei número 59/2023, autoria Alexandre Mendes da Silva. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente emenda para apreciação em segunda discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tinho. Gostaria de justificar a ausência do vereador Anderson Delana por motivo particular. Ausência justificada. Dispõe sobre a fixação das informações em braille contidas em gôndolas de padarias, estabelecimentos comerciais similares no município de Cubatão, para atendimento aos portadores de deficiência visual e da outras providências. Em discussão, em votação. Peço a palavra, presidente. Em votação, com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, o Sérgio Calçados. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, como já falei anteriormente, voto favorável ao presente projeto de lei do vereador Alexandre Topete. A única coisa que eu trago à discussão é para que os senhores possam, não sei se nessa legislatura ainda ou na próxima legislatura, para que os senhores possam, como o vereador Alessandro vai estar na próxima legislatura com os senhores, aprovar o projeto de lei que a maioria da Câmara rejeitou, que é a questão da fibromialgia. Hoje, por exemplo, a minha assessora Maria Helena, nesse momento, está tomando soro porque está com fortes dores. Então, o que eu peço para os senhores, para a senhora vereadora, para que a gente possa discutir a cidade que queremos. E discutir a cidade que queremos é ouvir a população. Nesse momento, eu sinto
as dores, estou sentindo as dores de uma colaboradora, que é a Maria Helena, que está nesse momento no hospital fazendo uso de soro pelas fortes dores que sente. Então, que nós possamos trazer à cidade não a discussão política do lado A do lado B. Vivemos para as pessoas. Então, as pessoas que os colocaram novamente no parlamento, que os senhores possam rediscutir. Se não trazer o projeto, vejam o projeto que foi apresentado pelo vereador Alessandro, copia e cola. Tudo que é bom, a gente está aqui para fazer novamente. Se não por ele, não sei qual vai ser o posicionamento dele na próxima legislatura, mas que os senhores possam apresentar um projeto como esse e que possam aprovar. Por enquanto é só, senhor presidente. Está sem som, presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Fábio Alves Moreira. Eu só reclamei que o senhor estava sem som. Mas eu vou aproveitar o gancho, presidente. Obrigado. Só para dar um abraço e desejar muito boas-vindas ao vereador Amaro Ximenes, mais conhecido, ou popular irmão Ximenes. Seja bem-vindo à Casa de Leis, que o senhor tenha muito êxito nesse mandato que o senhor assumiu. Que o senhor seja muito feliz, consiga realizar algum projeto, ou até mesmo aqui já requerimento aí que o senhor tenha condições de lei, já colocar em prática alguma coisa do seu mandato, irmão Ximenes. Só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado. Em segunda discussão e redação final, o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.